Olá pessoal, está começando mais um vídeo do nosso canal Espias da Terra. Eu sou o Magno Fogaça e estarei trazendo uma palavra de Deus para o seu coração nesse dia. Um rápido estudo para acrescentar algo da parte do Senhor sobre as nossas vidas. Nós somos os espias da terra do tempo da graça e devemos aproveitar a oportunidade de termos o Espírito Santo à nossa disposição para perscrutarmos as profundezas de Deus e saber qual é a palavra dos céus para a nossa vida para esses dias. E no vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre um assunto que causa muita confusão para muitas pessoas, que é a serpente de bronze, o que ela representa. E nesse momento eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor comigo para nós estarmos lendo o texto que será citado. Números capítulo 21, versículo de número 8 e 9. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. A partir do versículo 4 desse mesmo capítulo, a palavra do Senhor vai nos falar que o povo de Israel partiu da terra de Or, a caminho do Mar Vermelho, e quando eles chegaram na terra de Edom, o povo de Israel começou a murmurar contra o Senhor e contra Moisés. E a Bíblia vai nos dizer que o Senhor fez com que serpentes abrasadoras aparecessem no meio do povo. E essas serpentes mordiam os filhos de Israel e eles morriam por conta do veneno que estava nessas serpentes. Por conta de toda essa situação, a Bíblia vai nos dizer que o povo chega diante de Moisés arrependido por ter blasfemado, por ter murmurado contra o Senhor, e pede a Deus para que ele retire as serpentes do arraial. Só que ao invés de retirar as serpentes, o Senhor pede a Moisés que ele faça mais uma, só que dessa vez completamente diferente daquelas que o Senhor havia enviado. Então a ordem do Senhor para Moisés foi que ele fizesse uma serpente abrasadora de bronze, colocasse ela sobre um poste, e todo aquele que olhasse para a serpente, no momento em que a mirasse, seria sarado. E a Bíblia confirma no versículo 9 que assim fez Moisés conforme a palavra do Senhor. Para compreender melhor esse assunto e já retirar algumas dúvidas que estão na nossa mente, nós precisamos estar destacando dois pontos. Primeiro ponto é que eles não adoravam a serpente de bronze. Nós sabemos que a mentalidade do povo de Israel era uma mentalidade que foi formada durante 430 anos na terra dos egípcios, e os egípcios adoravam outros deuses. E foi por conta disso que a idolatria foi um dos maiores problemas de Deus com o seu povo. Foi por isso que Deus mandou 10 pragas no Egito, porque cada uma das 10 pragas do Egito vinha desmascarando um dos deuses que os egípcios serviam. Sendo assim, Deus de maneira nenhuma queria incitar a idolatria do coração do povo, porque nós sabemos que em Êxodo capítulo 20, versículo 4, o segundo mandamento do Senhor é para que não façamos diante do Senhor imagens de escultura semelhante a algo do céu ou semelhante a algo da terra, porque o Senhor abomina a idolatria. E o segundo ponto é que a serpente de bronze, na verdade, é um ato profético. Nós sabemos que o Antigo Testamento é apenas a sombra do Novo Testamento, porque o Novo Testamento é a revelação completa da manifestação da graça de Deus sobre a humanidade. Então, pela palavra do Senhor, nós sabemos que o Antigo Testamento ele pode ser interpretado de maneira tipológica, simbólica ou literal. E nesse texto, ela acontece de forma literal, mas para os nossos tempos de hoje está trazendo apenas uma tipologia. E a tipologia é a mais linda e mais extraordinária possível, porque a Bíblia fala em João capítulo 3, versículo 14, que o próprio Senhor Jesus declara
que da mesma maneira, porque Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, importava que o Filho do Homem fosse levantado. Conclusão: a serpente de bronze é uma revelação da obra de Cristo na cruz do Calvário para as nossas vidas. Vamos estar analisando alguns pontos do que aconteceu naquele dia para o que Cristo veio nos ensinar. Primeiro ponto: as serpentes que o Senhor permitiu que perambulassem no meio do povo, mordendo e causando morte, são as serpentes que estão espalhadas por todo o planeta Terra, ensinando falsas doutrinas e contaminando o coração das pessoas com falsos ensinamentos, fazendo com que elas esqueçam o caminho da vida e corram para um caminho de morte. Em Gênesis capítulo 3, versículo 4, diz que quando a serpente vai incitar Eva a comer do fruto proibido, ela declara as seguintes palavras: certamente não morrerás. Porque toda falsa doutrina, ela tem a intenção de que você morra, mas ela tenta encobrir isso com um lençol para que você não veja o caminho de morte a qual você está andando. Outro ponto que traz muita dúvida no coração das pessoas é o fato de Jesus estar sendo representado por uma serpente. Como é que pode o nosso Cristo Santo ser representado por um animal que do início até o final da palavra do Senhor é uma ilustração do próprio Satanás? Deixa eu te explicar isso para você não ficar duvidoso com relação a esse texto. Depois do pecado de Adão e Eva, a serpente se tornou a mais desprezada entre os animais. Então, quando Moisés recebe a revelação de Deus que deveria ser uma serpente, que deveria ser criada através do bronze, aquela imagem da serpente representava o desprezo que Cristo, como um ensinador, receberia das pessoas que estavam lhe ouvindo. Porque não existe nenhum animal mais desprezado na terra do que a serpente. E em Isaías capítulo 53, versículo de número 3, diz que ele foi o mais desprezado e o mais rejeitado entre os homens. O que eu e você precisamos pegar como base para diferenciar as serpentes que estavam provocando morte e a serpente que foi levantada por Moisés no deserto é simplesmente a essência, porque a essência daquelas serpentes era o veneno. A essência da serpente que Moisés cria é o bronze. E o que o bronze representa na palavra do Senhor? O bronze era o elemento usado nos períodos bíblicos para a criação do espelho, para a fabricação de espelho. Em Êxodo capítulo 38, versículo 8, diz que a pia de bronze do tabernáculo foi feita com doações de mulheres que doaram os seus espelhos para que a pia de bronze pudesse ser criada. Essas mulheres ministravam na porta da tenda da congregação. E qual é, irmãos, a maior virtude do espelho? Tem uma coisa que o espelho não pode fazer: mentir, porque a maior virtude do espelho é a verdade. Então, o que acontecia de fato? O povo era picado pelas serpentes venenosas, e quando eles se aproximavam da serpente de bronze, sem precisar adorá-la, sem precisar dizer alguma coisa, simplesmente pelo fato de olhar para elas, a Bíblia fala que imediatamente eles eram curados. Agora, o que eles viam na serpente de bronze? O que eles viam na serpente de bronze era a imagem deles mesmos. Só que a enfermidade que estava neles agora estava no bronze. Ou seja, da mesma maneira que aconteceu conosco quando nós enxergamos a cruz de Cristo, porque Ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades. A enfermidade que estava em mim não está mais, porque está agora sobre Ele, porque Ele tomou para si. Aleluia! O espelho, ele não consegue mentir para mim, e isso é a verdadeira mensagem da cruz.
todas as religiões, todos os ensinamentos, todas as doutrinas falsas que não condizem com a verdade de Deus, me envenenam e não revelam em mim qual é a verdadeira identidade de Cristo. E a verdadeira identidade que eu tenho em Cristo Jesus é que eu sou sarado. E para mim ser sarado, eu preciso focar a minha visão na cruz. Porque quando a minha visão está focalizada na cruz, aquilo que está em mim é passado para Ele, ou seja, a minha enfermidade. E aquilo que está nele é passado para mim, ou seja, a cura, a restauração, o poder e o amor de Deus. Para eles, olhar para a serpente de bronze é o mesmo no tempo da graça hoje, nós olhando para a cruz e descobrindo a nossa verdadeira identidade em Deus. Quando eu descubro a minha verdadeira identidade em Deus, eu consigo eliminar qualquer tipo de falsa doutrina que veio sobre a minha mente, me dizendo que eu ia para o inferno, me dizendo que eu sou um perdido, me dizendo que eu não tinha mais jeito, me dizendo que o meu problema não tinha solução, pior, me dizendo que eu preciso pagar para receber a minha cura, me dizendo que eu tenho que vender alguma coisa para receber a minha cura, me dizendo que eu tenho que pagar o preço para poder receber aquilo que Cristo já me deu pela sua eterna graça. Todas essas doutrinas são eliminadas quando eu olho para a cruz e enxergo como por um espelho a verdade de Deus sendo revelada na minha vida. E a verdade de Deus revelada para a nossa vida é que nós somos sarados. E é por isso que a palavra nos ensina em João capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o verso 36 ele diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A serpente é o Cristo rejeitado, o bronze é a verdade de Deus, o poste é a cruz aonde ele está sendo pregado, e eu e você somos os envenenados que olhamos para a cruz de Cristo e percebemos hoje que a verdade de Deus em nós é que Ele nos amou, e por ter nos amado nós temos vida eterna em Cristo Jesus. Nós somos sarados em Cristo Jesus, nós somos restaurados pelo poder da cruz. É isso que a palavra do Senhor diz para a sua vida, irmão, que você é livre. Olhando para a cruz, você vai ver o seu reflexo em Deus, e o seu reflexo em Deus é um reflexo curado, o seu reflexo em Deus é um reflexo restaurado, porque aquilo que está em Cristo, Ele quer transmitir para você. Lembra do cego? A Bíblia fala em João, capítulo de número 9, versículo 1, a Bíblia só fala isso no versículo 1: e viu Jesus um cego de nascença. O que estava certo? Jesus viu. O que estava errado? O cego não estava vendo. Então automaticamente Jesus diz: se eu estou vendo, aquele cego tem que ver, porque aquilo que está em Cristo Ele quer transmitir para você. Porque da mesma maneira, porque Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que cada um de nós não olhemos para lugar nenhum mais, a não ser para a mensagem da cruz. Porque, como a palavra do Senhor nos ensina, lá em 2 Coríntios, capítulo de número 3, no versículo de número 18, que como por um espelho, nós somos transformados de glória em glória na imagem do nosso Senhor Jesus. Você quer ter a imagem de Cristo? Nunca deixe de olhar para a cruz, nunca deixe de olhar para a mensagem do amor de Deus para a sua vida.